bolsonaristas insistem em debochar de Lula, chamando de anão diplomático. Bolsonaro falou que toda a política externa do Brasil está errada com o governo Lula. O problema é deles, porque eles são constantemente calados pela comunidade internacional e humilhados por Lula. Um dia depois de Bolsonaro falar essa bobagem, o Brasil foi convidado a participar da cúpula no Egito, sendo que nós não estávamos convidados a participar antes. E a comunidade internacional elogia Lula como a França também elogiou. E para o desespero dos bolsonaristas que ficam latindo, Lula está trabalhando e os humilhando, porque nós vamos tentar mais uma vez uma resolução para o conflito em Israel. Se tem um país que está saindo com um saldo positivo de todo esse conflito, esse país é o Brasil. O que você acha dos bolsonaristas? Eles estão passando vergonha com esses deboches ao Lula? A comunidade internacional os tem calado? Se você concorda comigo que eles estão passando vergonha, deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal. Essa cúpula que o Brasil foi convidado a participar vai acontecer no Egito na próxima semana. O Brasil não estava inicialmente convidado pelos egípcios para participar, mas devido não somente à posição do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil que ocupa a presidência rotativa, mas não foi por isso que o Brasil foi chamado, mas sim por todo o esforço do governo brasileiro em tentar encontrar uma resolução para o conflito. Foi um reconhecimento e o Brasil é o único país da América Latina a participar dessa cúpula tão importante. Um reconhecimento pelo esforço que Lula e todo o Brasil está tendo. Talvez Lula seja o governante que mais tem se esforçado para conseguir uma resolução para o conflito. Lula, desde o início, adotou uma postura correta de equidistância e neutralidade, abrindo canais de comunicação com todos os lados, trazendo para o país, para o nosso Brasil, uma posição de protagonismo nesse conflito que nenhum outro país está tendo, a não ser destaques negativos, como o próprio Estados Unidos, que vetou a proposta brasileira, e Israel. Mas o que acontece, pessoal, é que existe um grande temor naquela região e Lula precisa e o Brasil precisam tentar ajudar a resolver esse conflito o mais rápido possível. Basicamente existem dois temores que a ONU tem e os países ali da região também possuem. O primeiro temor é que o avanço de Israel empurrando as pessoas para o sul da faixa de Gaza possa provocar um fluxo migratório de palestinos muito grande, provocando aí uma quantidade grande de imigrantes indo para outros países, principalmente para o Egito. E isso ninguém quer, porque o desastre humanitário acabaria se alastrando para outros países. Por isso que o conflito tem que terminar o mais rápido possível, até porque essa situação envolvendo o Hamas pode acabar provocando certas simpatias do mundo árabe com o Hamas. E isso pode acabar despertando outros grupos extremistas a entrarem no conflito e aí tudo pode sair do controle e virar uma verdadeira situação trágica mais do que nós já estamos. Esses são os dois principais temores que vão ser discutidos na cúpula acontecer no Egito na próxima semana. O Lula vai participar dessa cúpula, infelizmente ele não vai poder ir. Isso porque ele está operado, está se recuperando da cirurgia que ele fez no quadril e pela primeira vez Lula lamentou a cirurgia que ele fez. Quem vai possivelmente será o chanceler Mauro Vieira, que tem feito um trabalho muito bom, apesar das críticas dos bolsonaristas, mas nós não podemos cobrar coerência ou inteligência dos bolsonaristas. Lula se lamentou e de fato é uma pena, porque o Brasil está não ir, né? Foi uma pena o Lula não ir porque o Brasil está tendo um momento de protagonismo e o presidente brasileiro prestigiando essa cúpula no Egito seria fundamental, coroando esse momento de protagonismo internacional que nós estamos tendo. Porque apesar dos americanos terem vetado a proposta brasileira, a proposta foi muito boa. Os bolsonaristas chamam o Lula de anão diplomático, mas eles não sabem o que eles estão falando. É muita alfafa estragada que eles comem, é muito gabinete do ódio na cabeça deles. E é falta de estudo, né? Eles são revoltados com as escolas, eles são revoltados com a educação, porque todos eles são frustrados educacionalmente falando. Mas se nós formos pegar a resolução do Brasil, tinha como principal ponto para além da pausa humanitária a criação de um corredor humanitário. E o que foi que os Estados Unidos com Joe Biden fizeram logo depois de ter vetado a resolução do Brasil? Pediram para Israel criar o corredor humanitário, ou seja, a principal proposta do Brasil. Então, mesmo que os Estados Unidos tenham vetado na busca por um protagonismo de Joe Biden contra Donald Trump no ano que vem, o principal pedido do Brasil
foi endossado pelos Estados Unidos e isso tem sido visto como uma demonstração de força e de vitória do Brasil, mesmo tendo a sua resolução vetada. E o Brasil vai tentar de novo na próxima semana. E está muito certo, Brasil, porque nós assumimos um papel de protagonismo e não vai haver outro país para conseguir realizar essa resolução. E por quê? Porque nós temos uma diplomacia excelente. Excelente. É a melhor diplomacia do mundo. Então nós temos essa condição. E dessa vez, Lula, no Conselho de Segurança da ONU, junto com o governo brasileiro, vão tentar atacar por um outro lado, falando sobre a emergência médica, falando sobre doenças que poderão se proliferar, falando sobre as questões dos hospitais e outros problemas envolvendo a faixa de Gaza. A resolução que vai ser proposta pegaria aquele ataque que foi feito ao hospital. Mas nós temos muitas desinformações a respeito desse ataque, se de fato foi no hospital, se foi Israel, se foram os árabes, se foram ETs. São muitas versões e muitas versões conflitantes, o que pode reduzir a sensibilidade das pessoas ou do próprio Conselho de Segurança da ONU a acatar esse pedido brasileiro. Mas isso precisa ser feito, pessoal, pelo seguinte, nós estamos com um problema muito sério, porque nós temos brasileiros lá. São apenas 3 dezenas de brasileiros, isso não importa. Se nós tivéssemos um brasileiro lá, já era importante, já era um problema nacional. O problema é que os brasileiros deixaram a região norte de Gaza a mando do governo israelense e partiram para a região sul. Só que Israel disse que não iria atacar a região sul e eles começaram a atacar pontos muito próximos da região sul, o que pode afetar brasileiros. O chanceler brasileiro Mauro Vieira entrou em contato novamente com os chanceleres do Egito e também de Israel, um segundo contato, para tentar negociar uma abertura de fronteiras para resgatar esses brasileiros. Mas, como nós falamos, há um temor que ocorra um fluxo migratório. Então o Egito fecha as fronteiras e dificulta o resgate dos brasileiros. O chanceler brasileiro está hoje em Nova York, nos Estados Unidos, para conversar na ONU. Depois ele vai viajar para a cúpula no Egito na próxima semana e voltará para a reunião do Conselho de Segurança da ONU na próxima semana. O governo brasileiro não está poupando esforços para encontrar uma resolução. É o país que mais tem trabalhado, apesar dos chiliques, dos latidos, dos grunhidos dos bolsonaristas. Lula tem feito isso porque ele busca, claro, a sua própria ambição pessoal, que é o Prêmio Nobel da Paz. O Nobel da Paz para Lula seria uma forma de coroar o seu ocaso político. O primeiro brasileiro laureado com uma premiação significativa. Mas não só isso. Lula tem em sua mente uma visão de Brasil com o país tendo protagonismo internacional, acabando com aquele viralatismo de Bolsonaro. Bolsonaro falou que o Brasil faz tudo errado. Tem falado que não, o Lula tá errando internacionalmente falando. Uma grande asneira falada por Bolsonaro. Por isso que a comunidade internacional o calou. Lula acredita que o Brasil pode ter protagonismo. E a política externa é um dos motes principais do terceiro mandato de Lula. Nesse mandato de Lula, Lula está pensando grande e ele quer finalizar o seu mandato com o Brasil tendo uma relevância internacional muito grande. Isso desespera, claro, vira-latas como Sérgio Moro, bolsonaristas que pensam pequeno. Quando o Bolsonaro vai falar de algumas questões, ele fala lá de uma questão do quiprocó lá de Roraima. Não, nós poderíamos ter implementado GLO num episódio lá em Roraima. Tudo bem, Roraima tem a sua importância, mas é um estado pequeno, do norte do país. Bolsonaro sempre pega questõezinhas pequenas porque ele não consegue compreender, ele não tem dimensão, ele não tem cultura, ele não tem inteligência para compreender grandes questões. Porque até mesmo Bolsonaro, assim como seu filhinho, eles são pequenininhos.